Pessoal, bom dia. Fábio, bom dia. Tudo bem? Renato? É, Bom dia. Bom dia a grata todos. felicidade de tê-los aí conosco. Acho que a gente vai fazer só um ajuste fino aqui antes de começar mesmo agora às 10, mas não tem problema. Já fica também como uma sinalização para vocês. Bárbara, eu te coloquei aí como anfitriã. Por favor, admita as pessoas aí, tá? Tá certo, obrigada. Bom dia. A gente vai fazer, então, a ordem Vitória, Cassandra, Pedro. Hoje é um dia em que a gente abre esses trabalhos públicos dessa Comissão de Direito dos Jogos. Isso a gente ainda não vai transmitir agora, está sendo gravado, mas depois a gente vai colocar no YouTube. Então, em princípio, a gente tem aí 1 hora de palestra, deve ter, eu acho que cada um pode falar aí uns 15 minutos nessa sequência. Sintam-se à vontade para conversar sobre os temas que a gente combinou e os que mais surgirem, em que se sentirem mais confortáveis. Eu já fiz o contexto de comissão para todos vocês, e se vocês estiverem todos prontos, acho que a gente já pode começar de modo formal. Alguém quer fazer algum comentário? Fábio, Renato? Vamos? Vamos. Por mim, tudo certo, manda brasa. Posso compartilhar minha tela, então? Pode. Deixa eu fazer agora Depois a gente corta e faz uma abertura formal dos trabalhos, que eu fui fazendo, admitindo gente aqui sem... Olha só, então vamos lá. Bom dia, obrigado a todos, obrigado pela presença. Renato, Rafael, Kátia, Luísa, Monique, Bárbara, Lídia, Fábio, Pedro, Maria Luísa e, principalmente, Vitória, Pedro Cortez, Cassandra Fernandes. Hoje é um dia muito feliz para nós. Hoje a gente dá início aos trabalhos públicos da Comissão de Direito dos Jogos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal, uma comissão que foi criada basicamente para unir pessoas interessadas nos temas de jogos, com perspectivas largas, que cubram matérias específicas de áreas jurídicas, de regulação e de políticas públicas. Nós temos nessa comissão recém-criada participação não apenas de advogados e advogadas, mas de profissionais também de outras áreas, que atuam nessa matéria desde recentemente, e alguns outros que já fazem isso há bastante tempo. E nessa comissão nós temos visto interesses que variam desde loterias, controle, monitoramento, apostas esportivas, cassinos e esportes, jogos eletrônicos. Tem realmente uma variedade muito grande de interesses, e a principal motivação da criação dessa comissão foi basicamente esse, do compartilhamento de conhecimento, de trazer transparência para essa matéria e unir pessoas que estão à frente ou querendo se colocar nesse mercado. Tem uma parte dele nascente, outra em organização, né? Então, em nome do presidente da OAB-DF, Délio Lins, agradeço uma vez mais essa oportunidade, agradeço também ao Délio e ao OAB por nos ceder esse espaço. E, sem maiores delongas, já vamos passar a palavra à Vitória. Hoje, então, o tema central da nossa série, que se inicia, chamada a série As Regras do Jogo, é o Brasil visto de fora. Essa é uma abordagem que nós queremos dar de abertura para os trabalhos, já que se fala tanto que o mercado brasileiro é um mercado promissor, é um mercado grande, já é um mercado significativo hoje. Nada melhor do que trazermos para palestrar pessoas que acompanham esse mercado a partir de outros países. Então, hoje temos a Vitória Fernandes, uma brasileira expatriada que mora na Suécia, trabalha numa empresa de apostas esportivas. Temos a Cassandra Fernandes, portuguesa, e que mora na Suíça, trabalhando com uma empresa que ela vai explicar, de monitoramento, funções muito amplas de controle e integridade em esporte e loterias, e o Pedro Cortez, advogado português em Macau,
Então, a gente tem hoje um grupo bastante amplo, todos lusófonos, um privilégio que a gente tem de conseguir falar em fusos horários tão distintos, mas todo mundo com esforço e interesse marcado no tema. Vitória, então, a gente já se conhece, você é uma participante da comissão também. Vamos abrir, então, com a palavra para você. Muito obrigado. Tá bom, obrigada pelo evento e pela oportunidade de participar. Quando você fala todos lusófonos, eu já fico assim meio com medo, porque eu trabalho com aposta esportiva só em inglês. Essa é a primeira vez que eu vou falar em português. Então, eu já peço desculpa que a minha apresentação vai ter algumas coisas, algumas palavras em inglês, e eu algumas vezes provavelmente não vou saber qual é a tradução para as palavras que eu vou usar, então eu já peço desculpa antecipadamente, mas prioritariamente em português. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Sim? Perfeito. Brasil visto de fora. Isso. Então, como eu tinha conversado com o Sérgio, a minha ideia é falar um pouco de mim, falar um pouco da empresa que eu trabalho e um pouco do ecossistema de aposta esportiva e como é que a gente vê a regulamentação, como a gente vê a situação do Brasil hoje e como a gente vê a situação de uma regulamentação que seja robusta. Então, gente, foi para o fim. O que aconteceu aqui? Tá. Apertei muito forte. Tá, então, a empresa que eu trabalho chama Kambi. Nós somos um provedor para B2B. Então, a gente fornece tanto odds quanto gestão de risco para os operadores, que são as empresas que vão ter o relacionamento direto com os apostadores. A gente está presente em mais de 30 jurisdições hoje, e crescendo, porque esse é um mercado que não para de crescer. Nos Estados Unidos, em 2018, eu não sei, para quem acompanha muito e acompanha fora, teve uma decisão que foi derrubada pela Suprema Corte, que chama PAPSA, o acrônimo, e desde 2018, quando essa decisão da Suprema Corte veio, os estados americanos começaram a regulamentar a aposta esportiva, que até então era proibido nos Estados Unidos. E aí, uma das estratégias dessa empresa que eu trabalho é ser a primeira no mercado, ser a primeira aposta, ser parte da primeira tranche de apostas que vão ser recebidas naquele mercado. E a gente tem feito isso desde então, desde que os mercados começaram a inaugurar nos Estados Unidos, mas a gente já tem bastante experiência na Europa. É uma empresa sueca, mas é uma empresa sueca com presença global e com um footprint no Reino Unido muito grande, porque é um mercado muito maduro para esse setor. Então, aqui você vê mais ou menos as jurisdições que a gente está presente. Em algumas existe um sistema de licença, em outras não existe esse sistema de licença. São mais ou menos hoje 900 funcionários divididos por escritórios em Estocolmo, no Reino Unido, em Malta, na Romênia, na Austrália, nos Estados Unidos. Eu acho que eu cobri todos. As Filipinas. Nas Filipinas também, assim, a gente cobre todos os fusos horários possíveis. Mas, enfim, eu sou gerente sênior de compliance regulatório aqui na Kambi, e eu cubro todas as jurisdições do mundo. Então, assim, tem uma equipe que cuida da parte de licenciamento em cada jurisdição, e eu cuido do compliance contínuo pós-lançamento nessas jurisdições, que a gente mantenha o cumprimento da regulamentação. E vocês podem imaginar que é um negócio complexo, porque são muitas jurisdições, cada uma com sua regra específica. Nos Estados Unidos, cada estado fazendo de um jeito, o que parece que vai ser, pelo menos até onde a gente está vendo agora no Brasil, vai ter uma cara parecida, mas meio abrasileirado, o que está acontecendo no Brasil. Mas é isso, mas eu queria dar um background da Kambi, só para vocês saberem de onde que eu estou falando, mas eu estou falando aqui em nome próprio, como membro da comissão, não em nome da minha empresa. Isso é um disclaimer importante para advogados. Então, o que eu queria falar também é do ecossistema de aposta esportiva, que o que as pessoas veem é o site, o aplicativo de aposta, mas por trás disso tem muita coisa. Então, tem alguns... você tem o operador que está aqui no meio, que é o relacionamento
que tem um relacionamento direto com o consumidor, mas aí, para fazer isso funcionar, você tem que ter prestadores de serviço como a Kambi, que vão proporcionar os odds, e aí eu deixei a Kambi, o Odds Compiler e o Player Account Manager em branco, porque esses dois serviços, eles são serviços que podem estar dentro do operador. Não necessariamente um operador vai ter isso fora da sua atividade. Em alguns casos, grandes operadores têm fora, como é o caso do DraftKings, da Unibet aqui na Europa, eles têm fora, mas outros não. Então, assim, o Odds Compiler e o Risk Management é o que eu descrevi que a Kambi faz. O Player Account Manager é o responsável pela criação da conta. É como se fosse é parecido com uma conta eletrônica de uma fintech, e ele esse prestador de serviço, ele gere todo esse relacionamento de transferência de dinheiro e de manter todas as informações atualizadas ali. Além disso, tem o Data Feed Provider, que são as informações, são os prestadores de serviço que têm licença ou não, às vezes são dados licenciados ou não, mas muitas vezes licenciados pelos governing bodies dos esportes para compartilhar essa informação diretamente com as empresas e fazer isso tudo de uma forma automatizada para facilitar a criação das odds, inclusive o settlement das bets quando a aposta acabou e para fazer a verificação das informações que vão ser usadas de empresas da natureza da minha e de todas as apostas esportivas online, elas buscam sempre automação. Então, quanto mais informação você consegue chegar para você de uma forma automatizada e você consegue desenvolver um sistema para tudo ser feito sem intervenção humana, melhor, porque tem uma possibilidade de erro muito menor, como a gente sabe. Então, além desses três, você tem os laboratórios de certificação, que boa parte das jurisdições, raras jurisdições vão ter isso dentro do seu próprio regulador. Então, elas acreditam um laboratório específico. Um enorme laboratório é o GLI, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e eles são Gaming Laboratories International, e eles o que acontece quando você vai fazer um application para licença em uma determinada jurisdição, eles exigem que você vá a esse laboratório, e esse laboratório vai checar todos os seus sistemas para ver se está de acordo com os requisitos técnicos dessa jurisdição. E aí você apresenta essa certificação, você pode ser, no caso, um supplier como nós somos, quando o supplier é licenciado, na maior parte dos Estados Unidos são, na Europa, em geral, não, ou o próprio operador que vai apresentar o dele, o nosso e de todos os outros prestadores de serviço, quando vai pedir essa licença. Aí, além desses dois, desses que eu mencionei, tem as Marketing Affiliates, que são super importantes, que são instrumentos super relevantes para os operadores trazerem tráfego para a plataforma deles. Então, tem inúmeras e empresas de marketing nesse sentido gigantes já aqui na Europa. E, por fim, os Integrity Bodies, que são organizações que são responsáveis por coletar, por manter a integridade no esporte. Então, elas coletam as informações de todos os operadores. Então, o operador, normalmente automatizado, ele tem um painel que ele vai ver onde que parece que tem algum issue, e aí, quando o operador vê que tem algum issue, ele comunica para o Integrity Body, que também tem informação de outros operadores, e assim se identifica situações problemáticas que envolvem normalmente match fixing. E aí, vindo para o tema da apresentação, o Brasil, se você olhar, a empresa que eu trabalho é uma companhia aberta, então tem um relatório financeiro que a gente publica todo ano, e se você ler o relatório financeiro, está lá. Brasil, um dos maiores mercados potenciais do mundo, e isso é falado, isso é uma certeza, basicamente. Isso vai depender muito quando esse potencial vai ser atingido, vai depender de como a regulamentação vai vir. Desde 2018 está todo mundo ansioso para ver o que vai acontecer, e as discussões ficam patinando,
e nada acontece, e a gente até brinca, não, vai ser super útil o meu conhecimento de advogado em 2025, quando o Brasil resolver fazer alguma coisa. Mas enfim, isso para dizer que está todo mundo muito ansioso com o Brasil, e está todo mundo olhando para o Brasil e para a América Latina de uma forma geral, mas o Brasil é de longe o maior mercado ali, da América Latina. E aí, desde da lei em 2018 e depois a decisão do STF, que foi positiva para os estados, mas ela trouxe uma certa insegurança para esse mercado, porque não é que os estados agora vão ser os responsáveis por fazer tudo. Vai ter o federal e vai ter o estadual. Como é que isso vai funcionar? Número 1. Número 2 apostas esportivas são um tipo de loteria, de produto lotérico. E aí as loterias estaduais vão começar a ter, porque muitas loterias estaduais ou no Brasil ou não existem, ou têm experiência limitada em determinados produtos, então o que elas vão fazer? Elas vão buscar um prestador de serviço único, o que costuma ser numa loteria. E aí o que vai acontecer para a aposta esportiva a aposta esportiva vai ser um anexo dos serviços lotéricos. Então, não necessariamente as apostas esportivas, como a gente vê, vão ser as melhores ofertas que vocês vão ter no mercado, e isso é muito importante, que sejam ofertas competitivas. Então, não vão ser necessariamente as melhores, ou seja, você vai ter uma situação de monopólio, que nunca é o ideal para você gerar inovação e para você ter o melhor serviço para o consumidor, no final. Uma coisa que a gente vê também, e vê muito nos Estados Unidos, que também não tinha nenhuma experiência com isso, é a falta de pessoal qualificado. Então, as pessoas não têm gente para contratar, gente que sabe, gente que entende. Então, é um learning curve que precisa ter um pouco de humildade da parte dos reguladores para eles entenderem que é um processo de aprendizado que demora. E buscar também as jurisdições que já estão à frente, já têm muita experiência, e buscar não só estudá-las, mas o contato, uma atuação conjunta quando possível, para poder fazer essa curva ser mais inclinada e essa learning curve não afetar muito o mercado. E aí, pelo que a gente vê e das jurisdições que a gente atua, eu botei aqui 4 pilares que a gente entende serem os pilares fundamentais de uma regulamentação sólida. Bem geral aqui, né? Óbvio, não tem grandes detalhamentos, mas um dos principais e que vem sendo muito discutido agora, principalmente no Reino Unido, com a revisão do Gambling Act deles aqui, é o dever de cuidado. Então, é a preocupação com os apostadores. O quanto dos recursos das casas de aposta provém de apostadores problemáticos, que é o que eles chamam. São apostadores que ou são viciados ou têm uma propensão grande a cair no vício. E como que o mercado pode criar ferramentas e maneiras de identificar esses comportamentos, considerando que a gente já está tão avançado em tecnologia para criar inúmeras coisas, como a gente pode usar isso para também identificar os comportamentos problemáticos antes e fazer alguma coisa a respeito. Esse é uma das questões e que também tem a parte da publicidade envolvida. Hoje, se você assistir, eu não assisto, mas hoje, se você assistir o Super Bowl, se você assistir qualquer coisa nos Estados Unidos, e eu imagino que me falaram que no Brasil está assim também, uma atrás de outra propaganda de casa de aposta. Isso vem sendo falado que isso aconteceu na Europa, teve um backlash de todos os reguladores, não todos, mas boa parte dos reguladores estão proibindo o marketing, se não proibindo, restringindo muito e proibindo até patrocínio de empresas de casa de aposta para times esportivos. Então, isso é uma preocupação que tem que existir desde o começo, porque senão a gente pode ter problemas no futuro e o ideal seria aprender com quem já está fazendo e quem já sofreu no caminho. O outro é a questão da integridade no esporte. Eu acho que muita gente que não entende como é que funciona a aposta esportiva não tem a noção de que regulamentação de aposta esportiva é uma das ferramentas mais importantes para você combater match fixing. Porque essas empresas, quando você tem o match fixing, o match fixing existe para você apostar contra a banca. Se você apostou contra a banca e ganhou, é porque você
no caso do match fixing. E, obviamente, nenhuma empresa quer perder dinheiro. Então, as empresas investem pesado em identificar esse padrão de comportamento e comunicar esse padrão de comportamento para que ele seja penalizado. Então, a regulamentação de um mercado local, ela tem esse benefício. Além disso, a outra questão é a questão de lavagem de dinheiro, que tem que ser adaptada para o contexto local. Eu imagino que o contexto de retail do Brasil vai ser um contexto muito diferente do que os Estados Unidos está acostumado com os cassinos, ou a própria Europa, que talvez seja mais similar ao da Europa, mas ainda assim do Brasil vai ter que ter uma coisa um pouco diferente. Então, assim, olhar qual que é a realidade do país e o que acontece naquele país para moldar as regras que são relativas à lavagem de dinheiro, para não ter um burden muito grande tá vendo? Eu não lembro as palavras, mas para não ter para não ficar muito pesado para as empresas, mas ao mesmo tempo ser eficiente. E aí, por último, é a questão da canalização, que é o balanço perfeito entre uma tributação justa, que vai fazer com que as apostas que são oferecidas dentro daquela regulamentação elas sejam atrativas, ainda haja recolhimento de impostos relevante para o governo, mas que as apostas sejam atrativas para o mercado e que as apostas que são permitidas naquele mercado não tenham tantas restrições. Tem que encontrar um balanço aí, porque à medida que você restringe demais, você empurra os apostadores para o mercado, para as empresas que estão baseadas em outros países e que não tem nenhuma limitação, não pagam imposto. E essas empresas também não têm... você empurrando, quanto menos canalização você tiver no seu mercado, pior, porque você tem menos controle sobre o dever de cuidado, você tem menos controle sobre a AML, você tem menos controle sobre integridade, porque essas empresas são empresas no black market. Então, elas não vão estar colaborando com esses órgãos. Então, a canalização é uma questão super importante também, que tem que ser tratada e vista com muito cuidado e reanalisada ao longo da reavaliação de uma regulamentação que puder vir. Então, era isso que eu queria falar. Eu não sei se falei muito rápido, se eu falei muito pouco, porque eu não estou nem vendo quanto tempo que eu estou falando aqui, mas eu não sei se a gente faz pergunta agora, depois... Falou bem, falou no tempo. Eu que esqueci de te fazer uma pergunta que eu vou fazer para os outros. Eu tinha combinado com vocês, assim, essa é um pitch. Como é que você virou advogada na Suécia, nesse setor especificamente, já que você comentou sobre talentos? Eu quero escutar isso também da Cassandra, advogada, e do Pedro. Entendi. Então, minha carreira, a maior parte do tempo, eu passei em serviços financeiros. Então, eu fui advogada há muitos anos em bancos no Brasil. E como não existe uma expectativa na indústria de encontrar pessoas que tenham experiência nesse setor, porque está todo mundo buscando, não dá nem para você ir roubar da empresa do lado, porque ela também está crescendo. Então, ela também está com vaga aberta. Então, isso cria uma dificuldade muito grande. Então, o fato de eu ter vindo de um setor de serviços financeiros, que é uma indústria extremamente regulada, você consegue trazer alguns skills desse setor e da sua experiência nesse setor para esse novo setor que também é extremamente regulado. Então, foi mais ou menos assim. E não existe, dentro de uma empresa como a empresa que eu trabalho, não existe preferência por aonde você se formou e qual é a origem do seu diploma, porque a atuação ela é tão multijurisdicional que chega a ser irrelevante, porque a base jurídica todos os advogados têm no time, mas ela não é tão relevante, porque, é tudo novo, as normas estão saindo agora, e são, como eu disse, que a gente atua mais de 30 jurisdições. Então, eu ser formada no Brasil, ou na Inglaterra, ou qualquer outro lugar, não faria muita diferença. Então, é mais ou menos por isso. Excelente, Vitória. Obrigado. Você pode interromper a tela aí agora, que eu vou passar para o Pedro. Pedro, você agora vai fazer uma cobertura sobre políticas públicas, olha, a gente já combinou, a palavra está contigo. Mesma coisa, se você puder começar comentando de onde vem sua prática jurídica no setor, também é curioso para a gente. Vamos a isso. Obrigado, Sérgio.
Eu vou tentar falar devagarinho, porque senão ninguém me entende, está bem? Desculpem o meu português de Portugal. Já me aconteceu uma vez ir para uma conferência no Brasil e ter de falar em inglês, porque em português ninguém percebia o meu português. Eu vou, antes disso, responder à pergunta do Sérgio. Estou a tentar pôr isto em... Estão a ver a tela? Sim, estamos entendendo, apesar do sotaque português de Portugal, né? Não, eu estava a perguntar, depois de ver, estavam a ver o ecrã, a tela. Ora bem, como é que eu vim para Macau? Eu cheguei a Macau em 2002 e quando alguém me pergunta como é que chegaste a Macau, eu digo que vim no British Airways 50 que aterrou em Hong Kong e eu fui para ficar por 9 meses e estou cá há 19 anos. Quando cheguei, a única experiência que eu tinha em relação ao jogo é que ia ao casino do Estoril com os meus amigos a seguir à universidade, normalmente às 3 da tarde, a seguir à hora que abria. Havia alguns amigos que gostavam de jogar e eu ia acompanhá-los porque tinha bebidas grátis e então achava que era ótimo ir ao casino com eles. Mais do que isso, não sabia nada de jogo, mas quando cheguei a Macau percebi que, cheguei no início de março de 2002, foi exatamente na altura em que começou a liberalização do jogo em Macau. Eu não comecei com a resposta ao Sérgio, mas não comecei por agradecer ao Sérgio o simpático convite e também à comissão da OAB e também à OAB na pessoa do presidente Délio Júnior, se calhar tem outros nomes no meio, mas eu não terei aqui a nota. E a ideia é também dar-vos a entender que esta história da legalização do jogo no Brasil deve passar mais pelos advogados e menos pelos políticos, porque os advogados é que trabalham com as normas, os advogados é que sabem no dia-a-dia o que é necessário ou não é necessário. Eu não tenho nada contra políticos, mas também não tenho nada a favor contra políticos. E, portanto, a ideia é, na ordem dos advogados, nos advogados, quem percebe das leis, quem aplica diariamente e estuda diariamente as leis, deve ter uma palavra a dizer nesta história dos jogos. Posso dizer-vos que a primeira vez que fui ao Brasil foi em 2016, ao Congresso de Jogos do Brasil, e a mim acontece o mesmo que à Vitória. Cada vez que eu voltava ao Brasil, e já não volto desde 2019, faz agora 2 anos, eu via sempre este ano é que parece quase uma equipa que há em Portugal chamada Sporting, que os adeptos do Sporting diziam este ano é que vamos ser campeões. E a história da organização do jogo no Brasil, e o Sporting foi campeão este ano, a história da organização no Brasil dos jogos passa muito por aí. Nós vimos, agora é que está quase, a verdade é que há um projeto desde 91, portanto há quase 30 anos, eu tinha 15 na altura, eu sei que parece um bocadinho mais novo do que os meus 45, mas eu tinha 15 anos na altura e portanto estamos pelo menos com um projeto desde essa altura. Como é que nós podemos chegar a isso? E eu vou já entrar na apresentação, como é que nós podemos chegar à parte da liberalização? Acho que há muitas perguntas que são necessárias ser feitas antes disso. E é preciso perceber porque é que os Estados legalizam os cassinos. Eu não pus aqui 2 S, porque em português dizemos casino, mas se quiser eu posso dizer cassino. Razões económicas. Essa é quase a primeira de todas. Os Estados, quando olham, e sobretudo em alturas de crise, e nós nesta altura estamos numa altura de crise, e portanto pode ser uma boa altura para um impacto final, para um boost final na questão da legalização. Razões económicas, arrecadação, taxas, isto é que se nós olharmos para a história dos casinos na Europa, nos Estados Unidos, essa é a razão principal pela qual há legalização. Há também razões sociais por trás disso, como vos disse, a criação de impostos. Depois há outras razões, eu diria maiores, que é a criação de emprego, e tudo isto vem com desenvolvimento económico. Também há, e vamos ver algum exemplo, no exemplo de Portugal, o combate ao jogo ilegal. Em 2019, quando eu fui ao Brasil, eu visitei cassinos no centro de São Paulo, na Baixa de São Paulo. Entrei dentro dos cassinos, salas de máquinas, não havia mesas, mas eu entrei numa sala de máquinas no centro de São Paulo. Portanto, existe jogo, não vale a pena nós acharmos que não existe jogo no Brasil, ou que só se joga o jogo do bicho, ou que não há apostas através do WhatsApp. Existe. E, portanto, há jogo ilegal. Havendo jogo ilegal, tem de haver um combate ao jogo ilegal, mas também tem de haver uma forma de conseguir trazer todo esse, e a Vitória falou naquilo que o Brasil pode representar em termos de mercado, e eu sei que estaria mais virado para o mercado de apostas desportivas, mas se nós olharmos para o mercado dos cassinos, nós estamos a falar de um país que pode ficar nos primeiros 5 do mundo em termos de gross gaming revenue. Eu também uso palavras inglesas, Vitória.
E, portanto, a verdade é esta: se não se fizer isso, alguém está a lucrar e não é o Estado, ou não são os Estados, nem tampouco a União. Há também quem legalize porque é um mal necessário, ou seja, vamos legalizar porque já não conseguimos combater o jogo ilegal e, portanto, vamos trazer para a legalização o jogo. Há depois alguns Estados que consideram que os cassinos são uma forma de desenvolver o turismo. Foi isso que Macau quis fazer em 2002. Vou também à parte histórica e rápida. Nos anos 50 do século passado, do século XX, a atividade estava apenas legalizada em alguns países. Vejam, desde os anos 50, passaram 60 anos. Na Europa tínhamos o Mónaco, na França, na Itália, na Alemanha e na Áustria. Na América tínhamos na Argentina, no Porto Rico, Cuba, estado de Nevada, apenas um estado nos Estados Unidos tinha casinos legalizados, e em Macau já havia desde 1849. Nos dias de hoje está legalizado em quase todos os países da Europa, na Austrália, na América Central e do Sul, na América do Norte e na Ásia. Na Ásia nós temos a Coreia do Sul, na Malásia, Singapura, as Filipinas, que já foi falado pela Vitória, no Vietnã e no Camboja. Se virem o número de jurisdições legalizadas desde 1905 até 2005, percebem que houve um boom no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois há uma por ano quase que agora este ano vai abrir outra. De 88 a 2000 tivemos estes países todos. Eu depois posso passar esta apresentação, em vez de seguir aqui que em 88 foi Marrocos, ou 99 foi na Bélgica. Pontos de partida. Nós temos que perceber que o jogo é uma atividade que, por natureza, os Estados consideram como sendo uma atividade ilegal. E sendo uma atividade ilegal, é uma atividade de reserva absoluta do Estado, ou no caso do Brasil, da União. É essa a forma como os Estados devem olhar. O jogo legal é exceção a essa reserva. Mas atenção, essa reserva existe em todos os países, ou em quase todos os países, em que há legalização. Se nós olhamos para o Estado do Nevada, e se eu vos perguntar, o jogo é legal no Estado do Nevada? Não. O jogo é proibido, mas o Estado permite que haja jogo no Estado do Nevada. E apenas as autoridades estatais podem legalizar e regular o jogo. Depois vamos para as definições, que também vos deixo. A definição de sorte ou perícia. A sociedade olha para o jogo de 4 formas. Isto é o professor Anthony Cabot, que foi, ainda é meu professor este ano, no LLM que eu estou a fazer na Universidade de Nevada, em Las Vegas, em Gaming Law and Regulation, porque eu aos 45 anos achei, se calhar, o melhor é continuar a estudar estas matérias e aprender ainda mais e mais ainda sobre os Estados Unidos. E a razão pela qual tirei, porque já há muitos anos queria tirar, só que este ano foi possível fazer remotamente, porque a minha mulher não me deixou ano passado ir para Las Vegas, e portanto eu disse, agora já não tens hipótese nenhuma, eu a partir de agora já posso fazer isto remotamente. Mas agora imaginem, com as horas de diferença para cá, eu há quase 6 meses, há quase um ano que mal durmo, e pior do que isso, assim que terminaram as aulas, nasceu mais um filho, portanto ainda durmo menos. Mas isto o professor Cabot, para vos introduzir o professor Cabot, diz que há 4 formas. Há uma que é proibir com controle, com medidas e com aplicação da lei pelas autoridades. Proibir sem controle, medidas e aplicação da lei pelas autoridades. Eu acho que o Brasil está aqui. Ou seja, nós proibimos, mas não temos controle, não temos medidas, nem a aplicação da lei pelas autoridades. De vez em quando, a Polícia Federal aparece a fechar um casino onde está o Neymar a fugir ao Covid para jogar, que diz que só foi jantar, mas a verdade é que nós estamos provavelmente nesta fase, nesta segunda. Depois temos permitir sem regulamentar, é o que acontece também no Brasil no caso das apostas desportivas. Nós permitimos, mas ainda não temos grande regulamentação sobre a forma. É ótimo para os advogados que podem dizer quase tudo aos seus clientes. E depois permitir e regular, que é isso que qualquer Estado, e é isso que eu acho e que eu defendo, que deverá ser feito, que é permitir, regular e regular da forma também como a Vitória estava a indicar. A indústria dos jogos em todo o mundo é uma indústria que é quase mais regulada do que a indústria dos bancos ou do que a indústria seguradora. Tenham isso em mente e também dentro das vossas profissões. Eu penso que quase todos os que estão na plateia são advogados. A verdade é que há oportunidades imensas nesta área e concordo com o que diz a Vitória, e não é preciso ter tirado o curso na Pontífice do Rio de Janeiro ou na Getúlio Vargas ou onde quer que seja, ou na Pontífice de São Paulo, peço desculpa, ou na Getúlio Vargas. Basta tirarmos do nosso curso de Direito. Claro que nos temos que aperfeiçoar, claro que temos que ganhar experiência e temos sobretudo de perceber a nossa indústria. Mas há
uma quantidade de áreas que qualquer advogado que seja minimamente competente pode atuar nesta área dos jogos. E eu vou-vos dizer muito rapidamente, esta área é uma área interdisciplinar, multijurisdicional, como disse a Vitória. Nós temos áreas de compliance, temos áreas de mercado de capitais, temos proteção de dados, temos imobiliário, quando há investimentos, nós temos direito comercial, direito penal, direito administrativo, enfim, propriedade industrial. Todas as áreas do direito são tocadas nesta indústria. Não os vou tomar mais tempo nisso, o que eu digo é que temos várias possibilidades. E então, porquê é que se proíbe o jogo? Razões religiosas. Eu penso que no Brasil também temos um pouco essa questão, razões religiosas, razões morais, mas são razões religiosas e morais que depois passam por, também na minha visita ao Brasil há 2 anos, ir a uma zona onde se jogava loto ao lado de uma igreja. E provavelmente alguém da igreja que sai da missa e a seguir vai deixar as suas poupanças naquela zona onde se joga loto, onde se joga bingo. Enfim, razões de teorias políticas e razões económicas. A religião, como vos disse, absolutamente proibido. O islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo e algumas correntes cristãs, a Igreja Batista dos Mormons. O cristianismo tolera, e se nós olhamos para a Bíblia fala em algumas passagens em Apóstolos. Há princípios morais, princípios éticos e valores e normas sobre o que é certo ou o que é errado, que podem proibir ou podem levar à proibição do jogo e podem ser influenciados pelo jogo. Isto é, as pessoas podem ser influenciadas pelo jogo de tal forma que perdem princípios éticos, valores e normas. Aqueles jogadores addicted, e eu tenho um na família, infelizmente, que deixa de ter qualquer tipo de valores em relação ao que é certo ou o que é errado, é um custo, e nós vamos ver que é um custo social que a indústria pode trazer. Eu não sei se os custos sociais são maiores do que aquilo que a indústria pode trazer. Razões políticas, eu não vou entrar nessas, mas o Marx considera o jogo como algo que não respeita a igualdade, e o jogo é quase como se fosse uma bolsa, o pequeno peixe é engolido pelo tubarão e os cordeiros pelos lobos. Razões económicas, benefícios económicos diretos do jogo, temos impostos, desemprego, melhores salários, desenvolvimento económico. Nós em Macau tivemos um desenvolvimento económico tremendo nos últimos 20 anos, ou quase 20 anos, com benefícios ótimos para a população. Nós estamos a falar de um salário de um dealer em Macau são 9 mil reais, 10 mil reais, portanto estamos a falar de um salário de alguém que dá cartas dentro de um cassino, estamos a falar de alguém que mudou completamente a forma de estar da sociedade, com custos, é verdade, houve o preço do imobiliário que subiu, mas depois vêm outros benefícios económicos indiretos relacionados com o jogo. E quais é que são? Qualidade da oferta e do entretenimento, variedade da oferta cultural e a variedade da oferta gastronómica. Há uma zona em Macau, que é a zona do Cotai, onde estão os casinos, nós estamos a falar, alguns de vós já estiveram de certeza na Europa, que os restaurantes têm não sei quantas estrelas Michelin. Portanto, nós a partir de certa altura começámos a comer muito melhor aqui em Macau do que comíamos anteriormente. Aqui tem também uma ideia de quanto é que são as arrecadações de França a Portugal, com passagem por Macau, que tem 39%, está ali a meio. Temos alguns países, como a Alemanha, que têm 90% de impostos sobre o GGR, Gross Gaming Revenue, que é a diferença entre o que é apostado e aquilo que é ganho pelos jogadores. E isso também tem aqui essa definição. Temos depois custos económicos relacionados com a indústria do jogo, e nem tudo são rosas. Temos a canibalização de outras áreas da indústria, as lotarias, as apostas esportivas, sobretudo numa fase inicial, podem vir a perder, mas depois a indústria sobe toda de forma muito sustentada. Temos também impacto noutras áreas de negócio, restaurantes, indústrias culturais e outras indústrias. Quando chega um casino a um determinado lugar, e nós sentimos também isso no nosso escritório de advogados em Macau, quando os casinos chegaram, levaram-nos os nossos melhores colaboradores, e portanto isso é uma coisa que pode, de alguma forma, criar disrupção nas próprias empresas, e sobretudo nas pequenas e médias empresas, e já vos falei também no impacto no valor do imobiliário. Temos os custos sociais, jogo compulsivo, e isso não há forma de dar a volta a isso. Há a única forma que é, e aí concordo com o que diz a Vitória, nós controlarmos, vemos quem é que é o jogador compulsivo, e há formas ainda hoje, mais do que há uns anos, em que nós com a inteligência artificial conseguimos saber quem é que está a jogar fora daquilo que deveria jogar. Há um aumento de crime, e há sobretudo um aumento de crime inicial e à volta das zonas do jogo.
e há uma alteração da cultura comunitária. E isto porquê? Porque as pessoas passam, algumas delas começam só a pensar no jogo e a achar que o jogo é a única coisa que as faz viver. Mas atenção, nada disso é diferente daquilo que já acontece provavelmente no Brasil com o jogo do bicho, com as apostas esportivas, com os próprios dos cassinos. Portanto, isto já existe, já está endémico, já está dentro da sociedade. Portanto, vamos tentar trazer para a legalidade todas essas atividades que na verdade já existem. Não vou cansar com tipos de casino. O professor Anthony Cabot diz que há 4 tipos de casinos e todos eles têm uma razão de ser. Temos casinos de conveniência, fronteiriços, acessórios integrados. Eu vou-vos só mostrar alguns resorts integrados para quem ainda não teve a oportunidade de olhar para estas coisas. Este é o Bellagio, que foi inaugurado em 1998 pelo Sr. Steve Wynn. Este aqui é talvez um dos grandes sítios do mundo. Eu costumo dizer um dos sítios mais bonitos do mundo. É o Marina Bay Sands, em Singapura. Eu costumo dizer que antes de nós morrermos devemos ir a 2 sítios, a 2 locais no mundo. Um é o Estádio da Luz, que é o estádio do meu clube, do Benfica, e o outro é este casino e este resort integrado em Singapura. Penso que o modelo de Singapura, não sei se deverá aplicar ou não. Eu tive esta conversa com o Sérgio anteriormente. Eu acho que há muita tentação dos Estados novos que querem legalizar de importarem modelos de outros países. Não. Nada disso. Não vamos importar modelos de outros países. Cada país é o seu país, tem as suas especificidades, tem a sua forma de olhar para as coisas, e o Brasil não pode dizer assim, agora vamos importar um modelo dos casinos integrados ou dos resorts integrados de Nevada, porque o Sr. Sheldon Adelson falou com o Sr. Deputado que fez essa apresentação. Não, nós temos que olhar para o Brasil, e o Brasil é um país, vocês sabem, bastante melhor do que eu, é um país que tem não sei quantos estados, é um país que é gigante, é um país continental, e nem todos os estados são diferentes, e, portanto, nós não podemos ter uma política igual para o Estado de São Paulo e uma política igual ao Estado de São Paulo, para o Estado do Sergipe, ou para o Estado do Acre, ou para o Estado de Tocantins. Eu sei alguma coisa de geografia do Estado da União Brasileira, ok? Se quiserem também posso dizer-vos todos os outros, mas não os vou perder com isso. Este é o Resort World Sentosa, que tem um conceito diferente do Marina Bay Sands, mas ainda assim o Marina Bay Sands está aqui ao fundo, atrás destes arranha-céus. É numa ilha de Sentosa, tem o Universal Studios e tem também casinos aqui da Genting, que acabou de abrir nos Estados Unidos, em Las Vegas, um casino. Este é o Cotai Strip, em Macau, onde temos muito parecido com o Cotai Strip de Las Vegas. Temos aqui um Parisian, temos aqui Veneza. Eu fiquei com a minha mulher e com os meus filhos. A semana passada fomos a Paris. Como nós estamos um pouco privados de sair de Macau, nós não estamos privados de Macau. Se sairmos de Macau temos que fazer uma quarentena de 21 dias dentro do hotel, sem poder sair do quarto do hotel. Então, de vez em quando vamos visitar os países diferentes que temos aqui no Cotai. Temos aqui Veneza, temos aqui Paris e agora aqui do lado esquerdo também temos Londres. Portanto, é ótimo, temos tudo aqui à volta. Este é o Wind Palace, o Galaxy e neste caso é o Morpheus. Políticas públicas. Eu estou quase a terminar, Sérgio. Já percebi que já devo ter ultrapassado o meu tempo e depois estou cá para as perguntas. São os princípios gerais que o governo adopta como base para regular os casinos. As perguntas que eu tenho aqui já as fiz antes. São estas as perguntas que têm que ser feitas, têm que ser respondidas, ou pela União a delegar nos Estados e a deixar os Estados fazerem isso, e deixar os Estados perceberem o que é melhor para cada um dos seus Estados. Nós não podemos dizer que é melhor a União e que são melhores os Estados. Isso é um debate que tem de haver. Sei que há governadores do Estado, sabe-se lá onde, que dizem que não, vamos pôr aqui no nosso. Toda a gente vai tentar puxar para eles. Percebe-se isso, mas vejam se isso é bom e se isso é benéfico para o vosso país. Nós vamos pôr, imaginar, o Estado do Acre, vamos pôr, sim, tem aí uma fronteira, não é? Vamos pôr em Tocantins, mas lá no meio, mas porquê? Para as pessoas irem lá, temos que perceber se é bom ou se é benéfico, e mais, temos que perceber antes disso se os grandes nomes internacionais vão querer ir para o Brasil atendendo todas as questões que há, ligadas com a corrupção, ligadas com a incerteza jurídica que existe muitas vezes. Portanto, queremos ter os grandes, se queremos ter os grandes, temos que, se calhar, fazer um trabalho de casa antes de conseguir atrair os grandes. Há objetivos de proteção, vêem depois, eu mando-vos tudo isto, as políticas públicas em Portugal, veem que em 1927 foi um meio de reduzir os abusos que estavam cometendo no jogo ilegal, proteger os intervenientes evitando comportamentos marginais. Isto foi escrito em 1927, portanto não é muito diferente do que provavelmente dirá um preâmbulo a uma lei
se nós tivéssemos hoje no Brasil. Políticas públicas de Macau, tem também aqui as políticas públicas do Estado de Nevada, que é considerado como o gold standard, e todos os Estados gostam de dizer nós somos o gold standard da regulação. Bem, eles são o gold standard para o Estado deles, não são o gold standard para o Brasil. O exemplo maior disso é o Japão, que é um país que, apesar de estar um bocadinho mais avançado no processo de legalização, sofreu alguns contratempos, também diz nós vamos ter as leis mais rigorosas do mundo em relação a... Bem, vão, mas eles também têm um problema. Como no Japão existe o pachinko, no Brasil existe o jogo do bicho. E, portanto, o que é que eles vão fazer com o pachinko primeiro? Vão trazer para a legalidade? O que é que no Brasil vão fazer com o jogo do bicho? Vão trazer para a legalidade? Será que os bicheiros, e eu gosto muito desta expressão, dos bicheiros, vão querer também entrar na legalidade? Eu sei que alguns querem, porque muitos deles vêm com sacos cheios de dinheiro de um estado para o outro, e hoje em dia é muito mais difícil conseguir depositar uma grande quantidade de dinheiro no banco do que era aqui há uns anos, por causa das questões relacionadas com o branqueamento de capitais. E, portanto, se calhar alguns deles também querem vir para a legalidade, mas será que querem todos? E o que é que fazem com aqueles que não querem? São todas essas perguntas que eu acho que têm que ser feitas antes de entrar num processo de legalização, e o que me parece é que provavelmente os políticos que todos eles apresentaram, eu não estou a criticar, estou apenas a constatar factos, que apresentaram, não responderam a estas perguntas. Seguiram quase a maré. Ok, agora vamos com o Sr. Sheldon Adelson, que Deus o tenha, e vamos aproveitar o Sr. Sheldon Adelson, que quer pôr aqui no Rio de Janeiro um resort integrado. Eu acho muito bem, mas será que é isso que o Estado do Rio de Janeiro precisa? São estas algumas das questões que eu gostava de ver respondidas antes de avançarmos. Finalmente, o que é que pode falhar na legalização? Falta de conhecimento. Os governos têm poucos recursos qualificados para identificar o que é pretendido com a regulamentação. Falha nos instrumentos legais, as leis são inapropriadas ou pouco sofisticadas. Falha na implementação, a execução dos mecanismos legais não alcança os objetivos, e falha na motivação. Quem legisla ou regula não está motivado para executar, ou por inação ou por corrupção. Eu passo para o Sérgio esta apresentação, porque eu acho que já ultrapassei e muito o meu tempo, pelo menos o meu tempo inicial, mas fico à disposição para qualquer pergunta que tenham. Se calhar falei depressa demais, não, Sérgio? Não, bem, eu estou falando de mim, mas de meu lado compreendi bem tudo, sem Ótimo. qualquer dificuldade. Não sei dos demais colegas, mas creio que sim, Pedro. Você conhece bem o Brasil, sabe se comunicar não só conosco, mas globalmente. Então, agradeço a sua apresentação. Pedro, eu vou passar agora para a Cassandra, mas eu fiquei bem curioso do modelo que você trouxe, muito... lembrando muitas questões relacionadas a cassino, alguns modelos escolhidos por países específicos, muito voltado a Macau. Se você puder dar para a gente aí na próxima rodada um cenário do que está acontecendo pelo mundo de online versus land-based, brick and mortar, e como é que isso está acontecendo em Macau, que já está muito, muito consolidado. Eu acho que a gente faz, por exemplo, uma ponte interessante entre o modelo moderno de apostas esportivas, por exemplo, muito, muito, muito rodando em internet, e como é o desenho de política pública para cassinos e outros que tem um condão de desenvolvimento e por aí vai, atração de turismo. Depois você dá essa palavra para a gente, tá bom? Cassandra? Ótimo, obrigado. Então, sua vez, sua carreira, eu estou super curioso, a gente é colega de faculdade, vamos dizer assim, mas como é que foi sua trajetória também? Prazer aí em ouvir de você e do GLMS. Muito obrigada, Sérgio. Olha, e muito obrigada pelo convite, e ao presidente da OAB, mas também obrigada para ti pelo convite. Sinto-me privilegiada por estar nesta palestra com tão grandes especialistas. E, olha, sou Cassandra, sou jurista desportiva e sou gerente jurídica do GLMS, que eu vou apresentar
também na minha apresentação rápido. Sou meia portuguesa, de pai português e meia goesa da minha mãe, e eu cresci no Dubai, estudei no Reino Unido e na França, portanto, como vocês podem imaginar, não crescia falando muito português na família, mas aprendi com a minha avó e mais a sério também como adulta, porque foi muito importante para mim aprender a língua dos meus ancestrais. Então, e também fui estagiário jurídico na Abreu Advogados em Lisboa, onde aprendi o português jurídico. Então, por favor, tal como a Vitória, perdoe-me os erros gramáticos em português, já, e também o meu português é português de Portugal, então também peço desculpa por isso. Senão, sou apaixonada de futebol, sou sportinguista, como dito o Pedro, somos campeões, finalmente, depois de 19 anos, e também sou treinadora de futebol. Infelizmente, meu país não está mais na Copa Europa, mas espero que outro país lusófono, no sábado, possa ganhar e para a Copa América. Como tinha dito, sou jurista de Direito Desportivo. Passei no exame da Ordem da Califórnia este ano, espero ser admitida na Ordem em janeiro de 2022, e estudei também na UC Berkeley, tal como o Sérgio, mas só em 2019, acho que alguns anos depois, não é? E trabalhei no Conselho da Europa, na unidade de manipulação de competições desportivas e também na unidade de antidopagem durante quase 5 anos. E agora sou gerente jurídica aqui em GLMS, na Suíça, desde um pouco mais de 1 ano, que é uma associação não comercial e sem fins lucrativos, principalmente para loterias estaduais. Estou contente de seguir a Vitória e Pedro, porque eles explicaram muitas coisas e agora espero que eu vou conseguir fazer uma ilustração. Porque eu vou falar mais de um sistema de monitoring. As apostas desportivas são incrivelmente populares em todo o mundo. Isso é um mapa há alguns anos, mas já podem ver que o futebol fica no primeiro lugar. Mas depende da região mundial, como é popular o desporto. Em verde podem ver que é o futebol, como na Latinoamérica. E depois, não sei se vocês já sabem, mas tem uma convenção internacional sobre a manipulação de competições desportivas, que se chama a Convenção de McLean, que é o único texto internacional juridicamente vinculativo que aborda a questão específica das manipulações desportivas, incluindo aquelas relacionadas com a atividade dos apostos. E a convenção foi adotada em 2014 pelo Conselho da Europa. É uma organização intergovernamental regional, mas já adotaram muitos textos legais internacionais. E esse texto, essa convenção foi elaborado por mais ou menos 50 países e organizações internacionais, e fui privilegiada de fazer parte também da elaboração. Em particular, a Convenção fornece obrigações positivas aos Estados para facilitar o trabalho das partes interessadas relevantes. E é isso que eu vou falar um pouco, a importância de trabalhar entre todos os diferentes atores na área de integridade desportiva. E tem a polícia, judiciário, autoridades reguladoras de apostas, operadores de apostas e organizações desportivas, claro. O que eu contei interessante é que antes
os advogados não foram muito desenvolvidos no processo, mas agora está a mudar, está a desenvolver desde 3 a 4 anos, mais ou menos. E a convenção está alinhada com todas as outras convenções internacionais, por exemplo, da ONU, Convention Against Corruption, Financing of Terrorism, etc. Algumas palavras não conheço em português porque estou habituada a fazer a apresentação em inglês em geral, a trabalhar também em inglês e francês, então peço desculpa. E estava a pensar também na lei principal brasileira de 2018, há uma disposição que diz que os operadores devem fazer parte de uma organização prestadora de serviços de monitoring que visa combate os resultados combinados. Acho que ainda fica no artigo 14 dessa lei. E é assim que vou falar sobre GLMS. GLMS, quem somos, é uma associação não comercial, sem fins lucrativos, principalmente para as loterias estaduais, mas não só. Também temos membros associativos, tal como faz o trabalho de Cambi, de Vitória, fornecedores, suppliers para as loterias. Ainda Cambi não faz parte, mas temos outros como IGT, Intralot, Scientific Games e Sporting Solutions. E foi estabelecido pela Associação Mundial da Loteria, a Loteria Mundial e a Associação Europeia de Loterias em 2016. É para contribuir para a proteção da integridade do desporto para organizações de loterias. E o objetivo principal da GLMS é de detectar e analisar atividades de apostas suspeitas que possam questionar a integridade de uma competição desportiva. Não vou explicar muito em detalhe como fazemos, porque não tenho mais que 10 ou 15 minutos, mais ou menos, mas é assim e posso explicar depois sem problema. E para nós é muito importante ter um ambiente de mercado regulamentado, responsáveis e sustentáveis, porque assim podemos lutar melhor contra o mercado ilegal. Só para perceber, e temos mais de 30 loterias na rede mundial que fazem parte de GLMS e também os suppliers e também algumas organizações desportivas e temos parceiros como a Interpol, Europol, que é a agência polícia europeia e também federações internacionais de desporto. E GLMS temos 3 centros operacionais na Ásia, em Hong Kong, Europa, na Dinamarca e na América do Norte, em Canadá. E também um secretária-geral na Suíça, onde eu estou a trabalhar. E pronto, assim podem perceber como é feito os membros. Ainda não temos membros no Brasil, mas na Latinoamérica temos um membro do Uruguai, La Banca. E no continente grande da América temos também uma loteria que está a fazer como regulador. Eu acho que vocês já sabem que nos Estados Unidos as loterias podem fazer como reguladores para fornecer licenças para operadores privados. E assim temos como membro a Tennessee Education Lottery Corporation. É só para explicar o contexto. E depois, no GLMS, e depois vou explicar porque estamos a fazer tantas coisas na área da integridade do desporto. Fazemos monitoring, intelligence, é muito difícil para mim explicar em português tudo isso,
mas podem ler e fazemos muito capacity building education, porque é muito importante compreender a natureza da integridade do desporto, porque não é só o abuso, não é apenas o abuso dos apostos, os apostos, o feito de apostar não é mau, mas pode ser abusado, mas tem outros problemas também, outros tipos de manipulações que são ligados também. É importante perceber também para o mundo dos apostos, mas também para os outros atores na área da integridade do desporto. E também fazemos muito no policy making e informação e troca de informação, que é muito importante. E assim fizemos educação para os membros e estamos envolvidos em projetos tópicos, tipo educar a polícia e judiciário na investigação dos casos de manipulação esportiva, como perceber os relatórios de monitoring dos apostos e dos apostos suspeitos, e também a educação para num outro projeto para as mulheres e os homens, os jogadores de futebol, como identificar situações de manipulação e tal. Então, é assegurar o papel das loterias no combate nacional e transnacional contra as manipulações desportivas. E assim, aqui queria dizer que temos um código de conduta que pode ser interessante para aquele decreto de implementação no Brasil que está a ser elaborado desde 2 anos, eu acho. Aqui queria só mostrar a plataforma de monitoramento especializada. Temos uma equipa que está a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos 3 centros operacionais que já mostrou, e eles estão a fazer um monitoring de uma série de desportos em diferentes níveis, porque aí também produzimos avaliações dos riscos e relatórios da integridade. E a parte mais interessante é que temos a plataforma em nível e trabalhamos também com os nossos membros, loterias, mas também os suppliers e os outros membros associados para compilar informações e alertas para utilizar a nível nacional, o transnacional, com os outros atores também. Só para explicar assim, podem ver que tem alertas vermelhas, amarelo e verde. Verde não tem muito problemas, amarelo tem problemas, e normalmente nossos membros de loterias têm que reconsiderar se quer ainda oferecer um jogo, parte do jogo, por exemplo. E fizemos uma investigação interna com base no mercado, competências, membros, e produzimos essas relatórios depois com um ranking da integridade. Pronto, e então temos esses 6 desportos: futebol, basquete, ténis, glass, não sei dizer ice hockey, American football e baseball, mas também fazemos por outros esportes como esportes, especialmente, por exemplo, que está a receber muitos apostas nesse período. E depois, para refletir uma coisa que já tinha dito a Vitória um pouco, facilitadas pelo rápido desenvolvimento da internet e da tecnologia móvel, as apostas esportivas online se tornaram uma grande indústria transnacional. E, no entanto, regulamentos diferentes entre as jurisdições significam que muitas dessas apostas online ocorrem em jurisdições onde podem ser ilegais, por exemplo. E só para dar uma ideia, a indústria global varia.
Em 2018, no Mundial de 2018, o Interpol disse que houve 500 bilhões de euros de apostas ilegais, só para imaginar um pouco. E muitos a maioria da atividade vem de Ásia, também para o mercado do Brasil. Mas pronto, e depois tem diferentes tipos de regulação, como o Pedro já mostrou, da proibição, da licenças, da monopolia. Em Singapura, por exemplo, a única opção legal de apostas esportivas é Singapore Pools, e Hong Kong é Hong Kong Jockey Club, por exemplo. E o que o GLMS faz é de facilitar o compartilhamento de informações sobre apostas esportivas como parte dos esforços coletivos dos nossos membros para garantir a integridade desportiva globalmente e criar uma cultura da integridade, que é muito importante quando estamos a falar sobre as apostas desportivas. E quase ao final queria só mostrar um pouco existem riscos criminais, já mostraram antes os dois apresentadores, mas aqui podem ver também que é por isso que precisamos de sistemas com GLMS, de monitoring e tal, porque, por exemplo, com a pandemia da Covid-19, os operadores em todo o mundo viram aumentar nas apostas oferecidas em competições de nível inferior e na tentativa de ter competições nas quais oferecer apostas. E assim o GLMS aumentou, por exemplo, a vigilância, por um lado, nas competições inferiores e em competições de risco, com risco, e por outro lado, os operadores de apostas que podem não ser considerados legais na jurisdição em que operam. Então, a meio essa situação inédita do Covid, as empresas migraram quase totalmente para as operações online. Foi difícil, mas muitos fizeram isso desde já maio no ano passado. E também com o jogo, as competições em suspended competitions, tivemos muitos apostos para as competições de menos 16 anos, por exemplo, o amateur level competitions, etc. E foi difícil. E assim, aqui podem ver que os atos, tem muitos atos criminosos normais, tradicionais, e sem regulação, podem ser utilizados, podem ser feitos na área do desporto e os opostos também do desporto, e isso que é muito difícil. Finalmente, só queria mostrar um pouco, falar um pouco do mercado brasileiro, falar com a minha equipa para ver se tivemos alertas no Brasil, e eles disseram assim, que o futebol brasileiro geralmente não é considerado altamente perigoso, mas isso não quer dizer que não haja problemas de integridade. No ano passado tivemos alguns alertas, mas não foram alertas com grande preocupação em geral, e não viemos muito nos outros desportos como voleibol e tal. E finalmente, algumas considerações é que eu sei que atualmente tem a medida provisória que está a ser elaborado para definir a lei de 2018. É muito importante porque irá elaborar as questões que precisam ser abordadas e pode fazer um boost para o mercado brasileiro. E é muito importante também para as loterias, mas especialmente para o mundo dos apostos desportivos no Brasil. É só isso que queria dizer, não sei se foi no tempo, desculpa, posso enviar a apresentação também, Sérgio,
Gostaria de falar muito mais também sobre as apostas ilegais, mas não vou fazer isso agora, e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Cassandra, foi ótimo. Talvez você possa interromper o compartilhamento de tela, e eu quero deixar aí o espaço aberto para todas as pessoas que estão participando. Se quiserem fazer comentários, perguntas, pessoal, por favor, puxem a palavra aí. Se quiser só organizar, levantar a mão ou puxar a palavra, sintam-se à vontade. Cassandra e Vitória, eu fiquei muito curioso dos mecanismos de controle e integridade. A Maria Luísa já pediu, sobre as apostas e o esporte. Como que funciona a relação entre uma atividade de controle e um clube e uma liga? Por exemplo, se um sistema de monitoramento sinaliza a possibilidade de que houve algum tipo de match fixing, há momentos de, vamos dizer, solução de controvérsias, alguém explique-se, porque eu entendo que parece haver um interesse grande das casas, das loterias, das casas de aposta, e alguns clubes sequer fazem parte desse arranjo, e parecem, ou podem ficar com a sua imagem marcada, ou uma liga. Vocês podem fazer algum comentário sobre isso? Eu posso falar da minha experiência, mas eu acho que a Cassandra vai ter uma experiência mais ampla, porque ela lida com integridade, respira integridade. Mas a experiência que a gente tem é que existem... Uma das coisas que eu queria mencionar, que eu acho que eu não mencionei na minha apresentação também, é que as competições que são de alto nível, elas têm menor probabilidade de você ter esse tipo de atuação, por motivos óbvios. Inclusive, nos Estados Unidos, muitos estados proíbem aposta nas universidades, nos esportes universitários dos seus próprios estados, porque são atletas que não recebem. E eles ficam propensos a esse tipo de comportamento. Eu queria só adicionar isso. Mas, no nosso caso especificamente, o que acontece a gente identifica, e o nosso relacionamento e do operador, ele é direto com algum órgão de integridade. Tem alguns órgãos de integridade. Então, isso é comunicado ao órgão de integridade, e o órgão de integridade se identifica que isso está acontecendo em várias casas de apostas distintas, ele entra em contato com não os clubes em si, mas a entidade atlética responsável por aquele esporte. Então, eles entram em contato e isso é investigado. E as apostas, se existem fortes indícios, as apostas costumam ser bloqueadas, então elas não são pagas até que isso seja esclarecido, e se tiver indícios o suficientes, as apostas são canceladas e os stakes são retornados para os apostadores. Da minha parte, posso dizer que eu nunca expliquei isso em português, então, mas posso dizer assim, de experiência de GLMS, temos parceiros com organizações desportivas e, por exemplo, para a Copa Europa, temos um parceiro com a UEFA e temos também, como tinha dito, membros loterias nos todos os países. E temos membros suppliers. E o que é que fazemos é que, ao mesmo tempo, nosso sistema de monitoring, temos os analistas que estão a seguir o que é que está a acontecer no base do benchmarks, para ver se alguma coisa vai ser uma alerta vermelha ou amarelo. E também podemos receber informações de parte dos reguladores, por exemplo, o regulador francês, do regulador de um outro país com quem temos um parceiro, e também de parte dos membros. E depois fazemos uma compilação de todas as informações
enviamos um pedido para todos os outros membros no mundo inteiro e recebemos todas as informações, fazemos um relatório, uma alerta e mandamos essa alerta para, por exemplo, UEFA, e a UEFA vai enviar por atrás o alerta ou informação pela Federação de Futebol Nacional. E depois, se houve um grande problema ou tal, fizemos um relatório com 20 e tal páginas para explicar o que é que passou, quais são as razões possíveis, quais são as razões contra, e depois enviamos o relatório para nosso membro loteria, nosso parceiro, a UEFA, e também a UEFA envia isso para a Federação Nacional. E é assim que podemos seguir trends e também podemos agir de maneira muito rápido, caso que recebemos uma coisa, uma informação antes do jogo. O ano passado tínhamos recebido uma alerta da parte da Interpol sobre um jogo, não era futebol, mas um outro jogo, e logo mandamos um pedido para todos os nossos membros e suppliers também, e depois fizemos uma compilação e enviamos um alerta também para a organização desportiva, que é Concerned Sports Organization. Não sei se eu respondi a pergunta. Deu para, o somatório das duas, deu para ter uma ideia de como funciona a logística. Eu vou passar a palavra, obrigado, Cassandra e Vitória, eu vou passar a palavra para a Maria Luísa agora e depois para o Renato. Opa, eu acho que eu coloquei no botão errado. Bom, bom dia a todos. Vocês me perdoem ler aquelas mãozinhas ali, não consegui clicar corretamente, mas os aplausos realmente são pertinentes. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Sérgio, enfim, pessoa que tem sido incansável aqui na estruturação desse grupo e pela seleção do altíssimo nível das exposições. Com certeza vai deixar aqui um legado, colocou a régua lá em cima para os próximos eventos aqui da comissão, mas o desafio está aceito, né? E vamos depois correr aqui para manter o elevado nível aqui das 3 apresentações integralmente. Eu tenho, na verdade, são colocações, eu até iria endereçar especificamente, mas eu acho que como todas elas têm o mesmo pano de fundo, eu acho que os palestrantes se sintam livres aí para fazer as intervenções conforme acharem adequados. Na verdade, uma delas vai um pouco na linha do monitoramento, até pegando o gancho da pergunta do Sérgio, e eu sei que tem a ver com alguma área que muitos aqui se debruçam, o Sérgio eu sei que especificamente em relação de proteção de dados pessoais. Então, minha primeira pergunta seria, por exemplo, eu sei que aqui em junho de 2020, eu acho que foi publicado um código de conduta ali pela própria indústria que se organizou no âmbito da Europa para que fossem determinados alguns parâmetros, né? Muitas vezes, na questão da proteção, a gente entra num dilema, porque muitas vezes, para proteger, precisamos saber da identidade. Então, trazendo só uma curiosidade, até 95, quando nós tivemos lá a legalização dos bingos, tinha um dispositivo na Lei Pelé, que alterou a Lei Zico, que previa, porque alguns problemas já estavam sendo aventados, principalmente em relação ao jogo problemático, e tinha um dispositivo que obrigava, então, as casas, na época, tudo land-based, né? Isso vamos deixar bem claro, não era o mundo online de hoje em dia, e tinha no projeto tinha lá a obrigação de identificar os jogadores, e na razão do veto, foi algo que não foi sequer muito discutido, não gerou muitas polêmicas, que disseram, não, essa aqui é contra a privacidade, é privacidade até do cidadão. Então, hoje em dia, a gente já tem uma certa flexibilização, porque muitas vezes o tratamento de dados, ele é condição até para uma questão de proteção. Então, minha primeira pergunta, não sei se de repente Cassandra, Vitória, que estão na Europa atuando, se vocês podem trazer um pouco desses contornos, se vocês participaram, enfim, da elaboração desse código de conduta, ou se vocês têm alguma opinião a respeito.
E o outro ponto que eu gostaria de trazer também, me chamou a atenção na apresentação do Pedro, ali justamente quando ele traz, enfim, foi ótima essa visão de políticas públicas, assim, porque acho que todos os países passam, eles têm diferentes nuances, mas o ciclo da regulação, ele guarda muita semelhança, né? E ele traz aqui, eu achei bastante interessante um exemplo que tu trouxesse, que é justamente a legalização como prevenção do jogo patológico. E eu vou dizer que eu fiz uma pesquisa empírica um tempo atrás, e eu realmente estava na área acadêmica, não estava representando nem indústria, nem governo e tal, mas eu participei, então, de uma reunião dos jogadores anônimos, né? E na reunião causou uma grande surpresa, né? O fato de alguém estar pesquisando, só que não era pesquisa aqui, era regulação em geral. E foi muito interessante só porque metade das pessoas, mesmo jogadores patológicos, disseram que eles prefeririam, no caso, uma regulação, porque teriam, enfim, meios oficiais a recorrer e muitas vezes uma ajuda para isso. Mas a gente sabe também que isso também, né, com a disposição, o percentual de pessoas, jogadores problemáticos também, em números brutos, cresce. Minha dúvida é, Pedro, já que tu trouxesse esse exemplo, se tu tens um dos grandes, na época que eu sentia, assim, de dificuldades é aproximar ou trazer para o debate as pessoas que trabalham com o jogo problemático e, às vezes, essas propostas regulatórias que buscam liberalizar. A gente tem um centro muito grande em São Paulo, com psiquiatras, psicólogos, e eles tinham uma visão muito restritiva. Então, assim, eles preferiam, então, não legalizando o jogo, muito embora ele exista, eles ficavam à margem do debate, muitas vezes, de contribuições importantes para a gente mitigar esse risco que vem com a legalização. Perdão aqui se tomei demais tempo de todos, mas agradeço desde já a oportunidade. Maria Luísa, isso é importante esse momento, porque a gente faz essas pontes entre o que existe hoje no Brasil em 2021, as nossas projeções, mas a gente também retoma debates que são históricos. Há muita maturidade em vários dos pontos, por exemplo, que o Pedro trouxe aí do que são visões de políticas públicas, as discussões do PL 442, do PLS 186, foram bastante aprofundadas. Eu acabei intervindo aqui, mas, Pedro, talvez você queira fazer um comentário, Cassandra. Mas eu estava à espera da resposta à primeira pergunta, antes de eu intervir. Tudo bem, vamos lá. Ok. Vitória, quer falar em primeiro? Não. Eu não sei, você lida bastante com data protection? Porque eu fico imaginando que no seu caso é menos, não? Mas vai lá, vai você, depois eu vou. Okay. Muito obrigada, Maria Luísa, pela pergunta. Espero que eu vou tentar responder. Olha, esse código de Code of Conduct não fui desenvolvida a fazer isso, mas tenho a explicar um pouco nossa definição de monitoring. O que é que nós fazemos é que nunca tratamos dos dados pessoais em GLMS, mas nossos membros sim. E o que é que fizemos é que eu fiz uma coordenação o ano passado em GLMS para uma mudança dos nossos estatutos, porque até agora temos só Memorandum of Understanding, que não são vinculativos, e assim agora queremos que as organizações desportivas, por exemplo, sejam membros do GLMS, justamente para respeitar qualquer troca dos dados pessoais, e também para fazer uma investigação, prevenção, educação entre todos os atores na luta contra a manipulação das competições desportivas. Temos de trocar informação, não é? E também os dados pessoais. E assim, é por isso que estava a dizer que precisamos de um base jurídico, por exemplo, a Convenção Internacional, e depois a regulação a nível nacional, e
Nessa convenção da Macolin Internacional tem o conceito de plataforma nacional, e no âmbito da plataforma nacional é possível trocar informações entre as autoridades públicas e também entidades privadas, e de maneira segura também, na toda a respeito dos dados pessoais. Mas GLMS mesmo não tratamos dos dados pessoais, mas passamos sempre pelo nosso membro a nível nacional. Em caso que a polícia da Dinamarca precisa da informação, eles fazem o pedido para um membro na Dinamarca, a Loteria Dinamarca, que fazem o pedido da GLMS, e depois GLMS manda a informação para a polícia da Suíça, que por atrás manda a informação no sistema protegida da Europol, da Agência Polícia Europeia. E assim respeitamos a troca dos dados pessoais, finalmente. Espero que eu respondi a pergunta. Vamos lá. Em relação ao código, é o primeiro código setorial da União Europeia, então teve um big fuss em relação a esse código. A gente não participou, como a gente é supplier e é o relacionamento com o cliente, ele é do operador, a gente não está na linha de frente para a questão de data protection. Só que existem 3 grandes questões quando você fala de dados pessoais, que é a proteção dos dados do indivíduo, o jogo responsável e a AML. Então, são todas questões que precisam ser endereçadas. Quando você tem... e aí você tem 2 frentes em como você vai tratar isso. Você tem o land-based. No land-based, os jogos, em geral, são anônimos. E aí existem algumas regras, que a partir de apostas desse valor ou de ganhos desse valor, o operador é obrigado a registrar a pessoa por questões de lavagem de dinheiro. E no caso do online, é uma relação de consumo como outra qualquer. Então, a pessoa tem a conta dela, com o nome dela e todas as informações dela ali, e aí os operadores vão seguir as regras da GDPR e manter, de acordo com prazos estabelecidos, se eles tiverem uma razão legal para manter essa informação e fornecer as informações quando solicitadas. Então, é um processo normal, assim, só que ele varia no land-based e no online, ele é diferente, por conta da natureza dessas 2 formas. Eu posso fazer um comentário a mais aqui em relação à proteção de dados? Renato, desculpa te atrapalhar. Pedro, você ia falar agora. Não, força. Vai lá. Não, pode ir, Pedro. Eu falo ao final. Agora ia responder à segunda pergunta. E a segunda pergunta, obrigado, Maria Luísa. Um abraço para o Luís Filipe, com quem eu já estive no Brasil algumas vezes, quando fui aí, Luís Filipe Maia, e gostava de responder desta forma. Os estudos que estão feitos em relação ao jogo e à proteção do jogador mostram que quando abre um casino ou quando abre uma atividade ligada ao jogo localizada, vamos ter de certeza, numa fase inicial, mais jogadores addicted. Mas também vamos ter, ao mesmo tempo, a indústria a contribuir para que o jogador não seja addicted. A Vitória e a Cassandra, sobretudo se calhar no caso da Vitória, sabe que os operadores têm que ter políticas de jogo responsável no online e também no on-base, mas falando no online. No online, a política de jogo responsável pode passar por o operador suspender a conta durante algum período para o chamado cooling off period, porque ele está a apostar provavelmente mais do que aquilo que deveria apostar. Antes de serem licenciados em algumas jurisdições, é necessário mostrar um plano, da mesma forma que é necessário mostrar um plano de compliance, é necessário mostrar um plano de proteção ao jogador. Não vamos ser hipócritas e não vamos dizer, não, isto é tudo muito bom, é um paraíso. Não é. Mas é de certeza melhor ter a indústria na legalidade do que não ter a indústria na legalidade. Eu faço uma comparação entre esta indústria e a indústria das drogas e da marihuana que está a florescer
em alguns estados dos Estados Unidos. De certeza absoluta que vamos ter aquelas pessoas que vão experimentar e que vão gostar de fumar maconha durante um período inicial, mas para fumarem maconha vão ter de se identificar, vão ter de mostrar que têm capacidade de fumar maconha. Na verdade, eu sou sempre pela legalização, e mais, eu sou pela legalização de todas as drogas, e se calhar ao contrário do que acontece com alguns de vós, porque eu acho que é sempre melhor ter um Estado a regular e a legislar do que termos underground, do que termos mercados paralelos, do que temos criminalidade. Não tenho muitas dúvidas que os grandes problemas, e eu vou dizer do Brasil, mas falando de fora, e isto é uma coisa para falar de fora, Brasil visto de fora, eu não tenho grandes dúvidas que muita da criminalidade que existe hoje é ligada à droga, muita da criminalidade que existe hoje pode ser também ligada ao jogo ilegal no Brasil. Portanto, sim, vamos ter, de certeza absoluta, mais jogadores compulsivos, mas vamos ter, de alguma forma, mais proteção para esses jogadores compulsivos. E não apenas um corpo de psicólogos que vai tratar isso, sem se calhar saber muito bem qual é que é a forma como se deve tratar, porque o Estado não reconhece que isso é uma doença. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde já reconhece que o jogo compulsivo é uma doença. E, portanto, sim, vamos ter no início mais, mas eu prefiro a legalização e legalidade do que ilegalidade e do que a não proteção. Renato, eu realmente vou ser mal educado aqui de novo, porque eu fui 2 vezes com o Pedro, mas fazer um comentário aqui. Maria Luísa, é engraçado, eu comentei com você e com outras pessoas, assim, que esses temas, né, a gente sabe, já tem alguns deles rodando há bastante tempo. No meu caso, eu comecei com academia, mas profissionalmente, onde eu trabalhei com esse negócio foi na Presidência da República. Eu trabalhei no último ano do governo da Dilma, na Casa Civil da Presidência, e no primeiro ano do Temer. Especificamente, no último ano do governo Dilma, havia um grupo de trabalho que estava analisando 2 projetos de lei principais, o 186 no Senado e o 442 na Câmara. E eu comentei isso outro dia, na nossa reunião de comissão. Eu não tenho a menor ideia, realmente não tenho a menor ideia de como que um texto que era estava sendo negociado entre outros, mas principalmente no governo, brotou, assim, isso é uma verdade, assim, um pedaço do texto brotou no Congresso. E eu vou mostrar eu vou te colocar um pedaço aqui da versão do 442 que tem a ver com o que você acabou de comentar, e eu vou te dizer aí de modo muito sincero e talvez egoísta, que olha o que tem aqui nesse projeto aqui. No 442, princípios e fundamentos da exploração econômica dos jogos de fortuna. Mas esse pequeno inciso aqui, artigo 13, a exploração de jogos de fortuna submete-se aos seguintes princípios: soberania, não sei o que lá, do respeito ao respeito à privacidade. E eu te digo, Maria Luísa, assim, sendo muito franco, que isso estava, na época, na Presidência da República, era anteprojeto de lei do que hoje é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente trabalhava com esse negócio lá ainda na presidência, nos grupos de trabalho, assim, sendo muito franco, falei, acho que tem que botar esse negócio aqui num projeto de lei, se vier a ter um projeto de jogo. Isso em governo. De alguma forma, esse negócio veio parar aqui logo depois do impeachment, assim, semana seguinte do impeachment, esse negócio apareceu no Congresso aí. Então, meio que incidentalmente, existe uma citação de privacidade aqui, porque em 2016 a LGPD estava nas vésperas de ser encaminhada da presidência ao Congresso, que foi no apagar das luzes encaminhado pela Dilma. Então, nesse projeto de lei aqui especificamente, que tem um buraco da Agência Nacional de Jogos que está faltando aqui dentro, privacidade ficou. Um outro capítulo que eu sei que não aparece aqui é o de uma tal de Agência Nacional de Jogos. É isso, já fiz minha confissão do dia. Renato, desculpa aí intervir, mas vai lá, por favor. Maravilha, sem problema, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de
fazer adesão às palavras da Maria Luísa quanto à qualidade das palestras. Parabéns, Vitória, Pedro, Cassandra, e parabéns você, Sérgio, a OAB, que está fazendo um trabalho com tão pouco tempo, de tanto vulto e de tanta qualidade. E puxando a sardinha aqui um pouquinho para o meu lado, né, e foi falado bastante nas palestras aí, especialmente da Vitória, na questão do compliance, né? Eu queria saber de vocês como que o Brasil, na verdade, como que vocês fazem essa avaliação de riscos dos países quanto aos jogos, né? E, claro, especialmente no Brasil. Então, assim, como é que é o processo de avaliação do risco, entre aspas, risco Brasil, risco legislativo, que me parece que o processo legislativo que a gente passa, como o Pedro falou, é um processo que praticamente todos os países passam, então eu acho que não é tanto um problema, mas puxando para nós aqui a questão do nosso judiciário, a questão de grande judicialização, que deixa de ser uma cultura brasileira, como que está essa avaliação de fora do compliance, dos riscos dos jogos no Brasil? Se vocês puderem falar um pouquinho. Mais uma vez, parabéns pelas palestras. Obrigada pela pergunta. Também não agradecer a Maria Luísa pela pergunta dela. Toda vez eu lembro de uma coisa anterior. Então, uma das coisas que eu lembrei quando o Pedro estava falando uma outra coisa que existe é lista de bloqueio. Então, se você acha que você está sofrendo de problemas, você coloca o seu nome lá e você não pode mais ter conta. E outra, tem algumas jurisdições que exigem que o operador tenha um panic button. Então, você ficou desesperado, você perdeu, você aperta ali, você só pode jogar daqui a 24 horas, alguma coisa assim. Enfim, eu acho que isso é uma coisa super legal que valeria mencionar. Mas, em relação à avaliação do Brasil, é interessante. O Brasil, assim, eu sou brasileira, então a gente pode falar da nossa própria casa. É uma zona, basicamente, agora nesse aspecto, principalmente. Mas não pense você que não existem outras zonas em países que você não esperaria. Então, a grande verdade agora, por exemplo, a Alemanha, ela vai o tratado de aposta esportiva, que vai legalizar slots e poker num limite muito baixo, vai entrar em vigor agora na quinta. Mas existe um tratado que está desde 2012, que era transitório, que está desde 2012, mas por brigas judiciais, nunca uma licença conseguiu ser emitida até outubro do ano passado. Então, assim, isso é só para dar um saborzinho de que o Brasil é bagunçado, tem grandes dificuldades. Eu acho que o que eu acho que não é impeditivo para empresas estrangeiras entrarem no Brasil, mas é uma realidade com a qual eles precisam fazer as pazes, que o Brasil não é para corrida curta, o Brasil é para corrida longa. O Brasil é para entrar e ficar e se estabelecer, porque o custo para entrar é alto e o custo do Brasil, como você mencionou, é muito alto. Agora, do ponto de vista de regulamentação, a gente acompanha a regulamentação para ver o que vai acontecer, quando as oportunidades vão acontecer, do jeito que está hoje. Se o BNDES não andar com o processo deles para regulamentar no nível federal, o mercado parece que não vai realizar seu potencial, porque vai ser um mercado de monopólios estatais, pelo que está parecendo, de loterias, mas enfim, o Brasil tem um potencial enorme, é bagunçado sim, mas também tem outros lugares que são bem bagunçados também, e a avaliação é muito mais no sentido de qual o potencial de negócio que o país tem. Óbvio, se você tiver algumas questões que são relacionadas à segurança, ou governo, ou golpe, ou coisas assim, isso muda um pouco de figura, mas com as instituições funcionando decentemente, a confusão que se instala nessa discussão não é um motivo para as empresas, pelo menos na minha experiência, para elas repensarem as estratégias. É um motivo para você estudar mais, entender melhor e entrar consciente, mas essas bagunças legislativas acontecem em todos os lugares. Posso acrescentar alguma coisa, Sérgio? E obrigado, Vitória. Nós na a percepção que temos é que o potencial do mercado é algo extraordinário. Não é? Eu costumo dizer que os brasileiros têm tanta apetência para jogar como os chineses. E, portanto, só isso diz, sendo Macau o maior mercado de jogo do mundo, land-based, diz qualquer coisa. Agora,
Se nós queremos, eu disse isto, acho que na apresentação, se nós queremos grandes nomes, se nós queremos grandes empresas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, a entrar no mercado brasileiro, nós só vamos conseguir que isso aconteça se tivermos, de facto, regulamentação, e se alguns dos problemas sim, porque as empresas americanas podem pôr em causa as suas licenças no estado do Nevada, no estado do Massachusetts, em qualquer outro estado, no caso de haver alguma coisa ligada ou à corrupção ou até à ligação, podem não ser na sua própria empresa, ligação a sociedades que têm casos de corrupção. Um supplier, um fornecedor que pagou para conseguir ter os produtos a chegar. Isso vai criar problemas. É claro que podemos ter outras empresas que não ligam tanto a isso, não é? Mas se queremos os grandes nomes mundiais, um Wynn, um Las Vegas Sands, um Caesars, nós precisamos de olhar para o Brasil e perceber que o Brasil tem que fazer um trabalho de casa antes de os ter aí. É claro que depois pode ir para outras, não é? Pode ir para second tier, que também querem operar e que não têm esses problemas como têm as empresas americanas. Mas depois essas empresas, hoje em dia, e a Vitória sabe, e a Cassandra sabe, e vocês, a maior parte também sabe, nós já estamos a falar de conglomerados do jogo. Nós já não estamos a falar de uma empresa americana. É uma empresa americana que neste momento já tem em vários. Depois já temos empresas americanas que compram empresas europeias, que depois se juntam todas têm que ser licenciadas e, portanto, tudo isso pode criar problemas a ter jogo de qualidade e, portanto, ter os melhores a oferecer jogo no Brasil. Mas a verdade é que se eu dissesse a alguém, e como eu digo aos meus clientes aqui em Macau, o mercado a olhar é o mercado brasileiro, mais até do que o mercado do Japão. O Japão está muito limitativo, também está há 5 ou 6 anos nesse processo, mas limita muito o número de licenças. No caso do Brasil, o que eu queria era que fosse legalizado, mas bem legalizado, porque senão vamos estar num processo de mudar aquilo que entra coxo desde o início, e nós dizemos que pau que nasce torto nunca se endireita, dizemos lá no meu país, que fica lá longe, em Portugal, e portanto é melhor termos algo bom desde o início do que ter só para resorts integrados, ou só para sports betting, ou só para lotarias. Mais vale se calhar legalizar tudo de uma forma abrangente e tentar perceber o que é que nós queremos. Agora, sim, mercado muito grande, agora risco também, mas por isso é que o risco maior traz mais proveitos, não é? E isso também não é mau. Pessoal, nós já estamos... Cassandra, você quer comentar agora? Eu fiquei em dúvida se você ia puxar ou não. Sim, né? Pode falar. Sim, pode ser. Obrigada pela pergunta, o Renato. A Vitória já disse muito e da nossa parte o que é importante é a regulamentação do mercado e o estabelecimento de diretrizes específicas que são extremamente importantes. Eu vi falar de medida provisória, não é? Que vai dar mais detalhes sobre a lei. Isso é muito importante porque e o que podemos fazer, por exemplo, podem depender, por exemplo, do GLMS, porque estamos a acompanhar a situação de legislação, de monitoring também, como tinha dado alguns dados do mercado do Brasil, e podemos, eu acho que é importante elaborar um estudo com estatísticas para fazer uma comparison com outras regiões e outros continentes. Não vai ser a mesma coisa para vocês, mas pode ajudar também. E como o GLMS tem como membro coletivo o World Lottery Association, temos acesso a muita informação, porque eles estão a trabalhar muitas coisas como apostas ilegais, também, por exemplo, com a regulação, nós todas muitas jurisdições no mundo para ver como desenvolver de maneira mais específica o que está a acontecer no Brasil, e de maneira mais sobre monitoring, como fazemos para o mercado do Brasil,
Olha, temos dados dos últimos 6 ou 7 anos que temos no nosso base de dados. Temos também nossos membros que estão a oferecer jogos no Brasil de diferentes desportos, mas também eles têm trends e tal, e temos competências in-house e estabelecemos assim limits. E quando temos limits, assim podemos seguir, acompanhar o que é que está a acontecer no mercado brasileiro. E podemos ver, por exemplo, no sistema de monitoring que já mostrei, podemos ver também quantos operadores estão a oferecer e tal. E por isso que eu estava a dizer que é muito importante ter mais licenças, porque assim vai ajudar o mercado legal no Brasil. E também estamos a olhar para o mercado e coletamos informações dos nossos suppliers, por exemplo, e também os outros membros e organizações desportivos e também, por exemplo, World Lotteries. É assim que fazemos e compilamos o análise do risco. Perfeito, Renato. Perfeito, perfeito. Muito legal. Obrigado, pessoal. Mais alguém quer fazer algum comentário? Olha, eu havia comentado com o Pedro, com a Cassandra e com a Vitória que nós teríamos um painel de 1 hora. Eu acho que eu fui simplista e não imaginei que a gente fosse aqui continuar num debate tão frutífero, rico aqui. A gente teve aí mais de 30 pessoas ao longo desse painel e saibam também que a gente está gravando e vai colocar isso no YouTube depois. Então, qualquer outro momento que vocês queiram voltar lá ao canal da OAB-DF, vocês, por favor, assistam. Hoje a gente não pôde fazer a transmissão direto no YouTube porque está havendo uma cerimônia na OAB nesse momento, mas vai ficar disponível. Então, acho que já tomadas 2 horas aí de todo mundo, acho que vale a pena a gente agora fazer um fechamento, passar aí um recado final de Vitória, Cassandra e Pedro. Por favor, sinta-se à vontade. Pedro, se você quiser fazer mais um comentário entre online versus land-based, você pode, você já deu um tom já. Em relação e vai ao encontro da pergunta que fizeste antes, relativamente ao online e land-based. O que nós percebemos é que com o Covid, eu costumava, nas minhas aulas do ano passado, de Direito de Jogo na Universidade Católica em Portugal, dizia, bem, se quiserem comparar agora, o online é o único que existe porque os casinos estavam todos fechados. Mas a verdade é que o que nós temos inicialmente é, numa situação em que o online vai ser de certeza o futuro, já é o presente em alguns, a verdade é que os jogadores do online, passado algum tempo, querem the real thing, querem ir ver o dealer, querem ir ver o casino, que têm outras ofertas, ou seja, as pessoas vão para, e eu acho que não cheguei a mostrar isso, em Las Vegas, ou no estado do Nevada, 64% dos revenues, daquilo que ganham os operadores de jogo, é com não jogo, é com shows, é com outro tipo de shopping malls, e portanto, quem vai para Las Vegas vai para ter uma experiência. O Sérgio já esteve de certeza em Las Vegas, porque quem está na Califórnia vai a Las Vegas de certeza absoluta, nem que seja uma vez. E, portanto, quando se vai a Las Vegas, vai-se pela experiência. E o que me parece é que vamos ter as duas indústrias a subir, provavelmente o land-based a descer um pouco, mas a subirem passo a passo. E se nós olharmos para os números da Europa do ano passado, houve de facto a queda em março de 2020, mas depois voltámos aos mesmos níveis onde estávamos antes. Se olharmos para o estado do Nevada, e sobretudo recentemente, nos últimos 2, 3 meses, desde que houve uma maior abertura para as pessoas voltarem aos casinos, tiveram recordes que não tinham há anos, porque as pessoas também aforraram mais e, portanto, tinham mais disponibilidade para apostar. Eu, que não sou jogador de forma nenhuma, também gosto muito de futebol, mas não sou jogador, eu costumo dizer aos meus alunos, eu ganho dinheiro é com quem aposta e não com quem não aposta. E o que me parece é que a experiência do online é muito solitária. É boa, claro, a questão das apostas esportivas também é importante, mas também nas apostas esportivas, se nós olharmos para o estado do Nevada, uma vez mais para Las Vegas,
estamos a ter estádios grandes com monitores enormes, com as pessoas sentadas a divertirem-se. Portanto, as coisas vão dar muito paralelas e eu acho que um ajuda ao outro. Agora, se me dizes que vamos ter inovações, eu acho que sim, eu acho que já estamos a ter inovações. Ainda há 2 dias foi inaugurado, 3 dias foi inaugurado o Resort World em Las Vegas, em que já não tem pagamento com cash, que é uma inovação bastante grande, sobretudo para o estado do Nevada, porque a malta gosta de chegar com os seus dólares e apostar com os seus dólares. Mas tudo isso vão ser inovações que vão ser boas para a indústria. Eu apostaria, claro, no online, mas eu ainda gosto de ver o real thing. Eu acho que uma experiência de alguém que tenha a oportunidade de vir a Macau e entrar num casino, não nesta altura, vamos imaginar que paramos em março de 2020 e vamos para trás de março de 2020, a experiência é de facto algo de extraordinário, de como as pessoas se divertem e como gostam disso. Espero ter ajudado na resposta e espero também ter ajudado nesta discussão, que me parece, como eu disse no início, bastante importante, que os advogados escutam e falem e tomem experiências. E se tiverem a oportunidade, eu não tenho nenhuma comissão, se querem mesmo aprofundar esta matéria, façam o LLM no UNLV, porque eu aprendi mais este ano do que em 20 anos a trabalhar em jogo em Macau. Obrigado. Vitória? Vamos lá. Não, eu tenho só poucos comentários finais. Relacionado ao que o Pedro falou, é verdade até para a gente. Nós somos uma tech-based company nascida nesse universo online, mas o land-based representa uma parcela relevante. Obviamente, a parte online é muito maior e vem crescendo muito, mas o land-based ainda é uma parcela relevante e vai continuar sendo. A gente tem presença em cassinos pelos Estados Unidos, em lojas em outros países que funcionam dessa forma, e eu acho que vai ser uma combinação, porque existe essa parte do entretenimento que é ao vivo e que ela nunca vai se perder, apesar do desenvolvimento do online também. Considerando que a gente está falando também do Brasil visto de fora, eu acho que eu vou deixar os meus desejos para o que aconteça no Brasil, é que a gente consiga, no Brasil, caminhar um pouco mais rápido do que a gente tem feito, para alcançar um mercado que seja de licenças, em oposição ao de concessão, que seja um mercado competitivo, com um número de licenças ou bastante alto ou ilimitado. Isso vai permitir a inovação, isso vai permitir que os apostadores venham para o mercado regulamentado e passem a ter a proteção necessária, e também que a regulamentação, nesse cenário de licenças, que a regulamentação seja uma regulamentação robusta, que vá buscar nos outros países a experiência e o aprendizado que esses países já tiveram, principalmente com a questão do jogo responsável, com a questão da integridade, que os reguladores no Brasil tenham essa visão de, obviamente, o Brasil precisa adaptar as coisas às suas próprias características e às necessidades dos consumidores locais, mas dá para aprender bastante com o que já aconteceu. Então, meu desejo é que a gente tenha um mercado competitivo em breve no Brasil. Quem sabe no primeiro semestre do ano que vem alguma coisa acontece. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Valeu pela participação. Um pitch final, então, Cassandra, depois desse da Vitória. Obrigada, Sérgio. Olha, não tenho muitas mais coisas para dizer. Para nós é importante, eu acho que do ponto de vista de integridade do desporto e os apostas desportivas, será ótimo ver o mercado brasileiro com uma regulamentação. Estarei bem contente de participar e de ajudar como GLMS, mas também do ponto de vista pessoal, porque eu acho que ter uma legislação, o ato de implementação que é bem feito para a situação do vosso país é muito importante, porque senão por atrás e depois com regulações que não são adaptadas para o país, a situação do país vai ser muito difícil depois. E
Posso até dizer também que fazer parte, finalmente, de GLMS, como as loterias, por exemplo, os suppliers, é interessante porque vai ajudar a lutar contra tudo que manipulação de competições desportivas, coletar informações que é importante, interessante para o vosso trabalho, para oferecer os apostos, os jogos, etc. E finalmente o código de conduta de GLMS pode ajudar finalmente a elaborar alguns guidelines também. Obrigada muito para essa palestra, também para mim, primeira vez em português. Foi um desafio e depois espero até ficar em contato com todos. Obrigada. Foi um desafio vencido, então, Cassandra. Obrigado, então, uma vez mais. Eu quero agradecer a todos. No mês de julho, teremos nosso próximo seminário sobre da série As Regras do Jogo. Estou negociando aqui com algumas colegas sobre qual tema será, apostas esportivas, loterias, quem mais quiser, pessoal, isso é da comissão, a gente, por favor, entre em contato para a gente organizar esse próximo em julho. Acho que o Renato pediu a palavra de novo, se vocês puderem também comentar com outros colegas, de novo, não só advogados e advogadas, e uma vantagem hoje com o ambiente online, não só de Brasília, sintam-se à vontade, tá? Você quer falar, Renato? Não, Sérgio, foi só para parabenizar, foi uma palminha, né? Eu acho que eu fui igual a Maria Luísa lá, a gente confunde que tem tanta coisa para apertar, né, Maria Luísa? Mas foi a palminha, muito Tá obrigado. ótimo. Então tá bom, pessoal. Sérgio, só uma Fala, coisa, Pedro. pode ser também alguém com a OAB de São Paulo, pode, como eu, pode ser. Pode, OAB de São Eu Paulo. sou OAB São Paulo! Não, a gente não se importa, não. A gente é todo mundo aqui de um grupo só. Acho que se a gente separar isso tudo em grupos seccionais... Meu Deus, o menino acabou de voltar da escola. Não, dá licença. Pronto, desculpa, foi sem querer. Acabou de chegar da academia, foi surpresa. Mas obrigado, então, pessoal. Uma vez mais, a gente se vê aí agora em julho, tá bom? Obrigada. Valeu, um abração. Tchau. Obrigada.